Olá pessoal, estamos aqui começando mais uma semana, pela graça de Deus, agora com o tema criação, um tema bíblico. E o verso para memorizar: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Se você parar para analisar, você pode pensar que esse versículo não está muito vinculado ao que estamos estudando. Mas lê aí a última parte do versículo: e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Como prévia da semana, nós já temos claro aqui especificamente o seguinte: a lição vai tratar dos outros textos bíblicos que remetem à criação da terra. Ou seja, a lição quer dizer para nós que a criação deste planeta não está apenas citada em Gênesis capítulo 1 e 2. A criação desse planeta está citada em toda a Bíblia. E até porque, como a lição de hoje, domingo 20 de janeiro, já inicia falando que esse é o relato mais importante para os seres humanos. Porque é aí que está afirmada toda a nossa crença e toda a nossa fé. Ou a gente acredita que a gente foi criado por Deus, ou a gente não tem no que acreditar. A gente acredita que a gente está aqui por acaso. Verdade. Geba já citou muito bem algo que a lição desse domingo traz. O título é o seguinte: muitas razões para crer. Seria algo meio patético, né, para nós na posição de crentes, que nos dizemos crer no Deus que criou os céus e a terra, ser questionado por uma pessoa e citarmos Gênesis 1 e 2. Só isso, se baseia nisso, esse poder criador do nosso Deus? Com certeza não, né? Então a lição nos traz mais alguns textos bíblicos para que nós possamos estar assim conhecendo e podendo citar, né, caso questionado. Mas alguns, muitos, né? São vários, mas a lição citou alguns aqui, por exemplo. Hoje, domingo, durante a semana vão ter mais outros citados. Por exemplo, no Salmo 104, Davi nos mostra que Deus se importa com toda a sua criação. Em Jó, é interessante, né? Porque Jó e seus amigos, eles passam o tempo todo discutindo a razão do sofrimento de Jó. Porque Jó estava sofrendo tudo aquilo. Aí chega o momento em que Deus, né, ele entra no diálogo e fala o seguinte: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é o que você sabe tanto. Ou seja, Deus já se apresenta, né, ele mesmo falando que ele foi o Criador. Ele escreveu, ele criou todos os alicerces da terra, ou seja, ele criou toda a terra, se apresentando para Jó. E enquanto isso, estava o pessoal apenas se importando com o sofrimento de Jó. Será que essas palavras, a palavra de um homem que era considerado o coração de Deus e o diálogo direto de Deus com Jó, não seria já suficiente para que nós acreditássemos e tivéssemos certeza desse Deus Criador? Ser até é suficiente, né? Mas como Deus é além do que esperamos, né? Além das expectativas. Então vamos ver mais alguns versos. Agora no Novo Testamento, né? Atos 17, 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por homens. 2 Coríntios 4, 6: pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações. O verso diz o seguinte: Deus, das trevas resplandeça a luz, ou seja, Deus criando a luz. Isso. Deus dizendo, haja luz. E esse mesmo Deus brilha hoje em nossos corações, iluminando nossos conhecimentos, de forma que nós possamos estar assim, conhecendo e podendo testemunhar dele, né? Ou seja, nós vemos que no Novo Testamento, o próprio Novo Testamento, ele dá relevância do Antigo Testamento, dizendo que tudo que foi feito e dito no Antigo Testamento realmente existe, realmente aconteceu. Muitas pessoas dizem que só o Novo Testamento vale, mas esse fato da criação está nos dois, então não tem nem o que ser questionado, né? Esse argumento aí tá fora para isso. Então durante toda essa semana nós estaremos tendo ainda mais motivos e versos assim para comprovar e para acreditar e ter certeza disso. Não fecha ainda não, que ainda tem a parte interessante aqui. As orações, hoje tá massa, que as orações estão bem vinculadinhas, tá ótimo. A gente só precisa relatar aqui o seguinte: o capítulo 1 de Gênesis, ele trata da criação do homem como assim,
resumidamente, é bem resumido mesmo, fala que Deus criou o homem no 6º dia. No capítulo 2, aí vem mais alguns detalhes da forma como Deus criou o homem, como Deus criou a mulher, todos aqueles detalhes que Adão estava pondo nome nos animais, aí se sentiu só, aí Deus deu sono, criou Eva e tal, tudo isso. Então algumas pessoas ainda insistem em argumentar que existe um conflito entre Gênesis 1 e 2, que Gênesis 1 trata-se de um momento e que Gênesis 2 trata-se de outro momento. Só que o mesmo escritor foi Moisés. E tem uma frase aqui interessantíssima que eu não quero usar minhas palavras, eu quero ler as palavras da lição mesmo. A última frase aí da sua lição de adultos, aqui ó, começa nesse pontinho segmento, tá? Para você me acompanhar. Olha só, Moisés nunca teria escrito 2 relatos contraditórios. O conflito não está com os textos, mas com quem pretende achar conflitos neles. Ou seja, existem ainda pessoas que leem a Bíblia para achar conflitos, para colocar dúvidas na cabeça das pessoas. Só que, como a gente falou no finalzinho da lição da semana passada, a própria Bíblia, ela se revela, ela não se contradiz. Verdade. E para confirmar mais o que o Carlos falou, que tal ouvirmos palavras do próprio Deus? Mateus 19, de 4 a 6, o próprio Jesus disse que foi Ele quem criou o primeiro casal e que a partir desse contexto os dois se tornariam uma só carne e por isso o homem deixaria a casa de seu pai e se uniria à sua mulher, se tornando uma só carne. Ou seja, Jesus, o próprio Jesus, naquele momento, ele estabeleceu uma relação, um paralelo da criação com a doutrina do casamento. E com isso ele confirmou a criação do primeiro casal, Adão e Eva. Ou seja, palavras do próprio Cristo confirmando a verdade histórica de Gênesis 1 e 2. Então, tudo isso é para dizer para nós realmente que nós não estamos aqui por acaso, que nós não somos um acidente, que nós somos criados à imagem de Deus. E por que que isso é tão importante para nós termos em mente a criação como um tema bíblico e como um tema para as nossas vidas? Porque adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Estamos vivendo o quê? O grande conflito. E o único ser que merece adoração, porque nós sabemos que o grande conflito é uma briga por adoração, a criatura querendo tomar o lugar do Criador e o lugar do Criador que lhe cabe a adoração, é justamente para que nós tenhamos em nossa mente quem nos criou. Foi Deus. Então quem é digno de adoração? Jesus Cristo. Por que Ele é digno de adoração? Porque Ele nos criou e isso é importante a gente ter em mente. Por isso que essa verdade é tão poderosa e tão eficaz. E como eu tenho falado já nos nossos vídeos, a lição está tratando justamente para colocar em nossa mente de que Jesus é o nosso Criador, não apenas o nosso Salvador. Por isso, Ele é o digno de toda adoração e por aí vai seguir a lição da semana aí, confirmando o que está sendo dito em Gênesis 1 e 2. É isso aí, pessoal. Empolgante, né? Vamos lá durante essa semana aí.